Olá, pessoal. Eu me chamo Mariana, sou fonoaudióloga pelo Teacole da PAI de Bom Retiro do Sul. E é um prazer estar aqui com vocês nesse formato de vídeo para a gente poder conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento da fala. Aqui a gente vai conversar sobre como ocorre o desenvolvimento da fala e os principais marcos de aquisição da linguagem, tá? Então, fala, linguagem e comunicação, qual a diferença? Eu trago esse primeiro slide para a gente poder pensar um pouquinho que existem diferentes nomes para coisas que, no fim das contas, são muito parecidas, tá? Então, o que é a fala? A fala é o ato motor nosso que fazemos na maior parte do tempo para nos comunicarmos com as pessoas. A fala, ela tá dentro da linguagem. A linguagem é o que comanda tudo, assim, né, mais ou menos dizendo. E a comunicação é a maneira com que a gente se comunica com as pessoas. Mas a comunicação não precisa ser somente por meio da fala, tá? Então, o que eu quero deixar bem claro nesse início é que hoje trataremos de fala, mas para nos comunicarmos com outras pessoas, não necessariamente precisamos de fala, principalmente em se tratando de crianças, de pessoas com necessidades complexas de comunicação, ou seja, pessoas que têm dificuldade para se comunicar, que não conseguem se comunicar, não conseguem falar de uma maneira que nós possamos entender ou de uma maneira mais convencional. Então, quero deixar claro que existem outras formas de nos comunicarmos que não a fala, mas que hoje falaremos apenas de fala, certo? Então, eu trouxe isso tudo em vários círculos, porque no fim das contas é tudo muito parecido, né? Como eu já tinha falado antes. Nós temos então a comunicação, nós temos a linguagem, que é o que rege tudo, nós temos a fala, nós temos a língua. Nós somos falantes do português brasileiro, né? E existem infinitas línguas, infinitos símbolos que as pessoas usam para se comunicar na sua comunidade. Existe, por exemplo, uma língua de uma tribo ali de esquimós, né, que vivem no gelo, que eles têm pelo menos uns 7 nomes para determinar a cor branco, né, e para eles faz sentido, né, pra gente branco é branco e a gente não precisa de 7 brancos diferentes, né, mas para eles, como eles vivem no gelo, né, como eles têm toda essa dinâmica completamente diferente da nossa, para eles é necessário. Então aqui nós vamos falar sobre como as crianças aprendem a falar, de que maneira que a gente pode estimular isso e alguns sinais de alerta mais à frente. Bom, mas para a criança poder falar, a gente precisa de algumas coisas que precisam acontecer antes, que se chamam pré-requisitos. O que a gente precisa juntar vários pré-requisitos para que a fala finalmente, né, esteja adquirida na criança. E eu gosto muito, muito, muito dessa imagem que retrata que o que a gente busca é lá em cima, naquela bandeirinha vermelha, né, que é a fala, que é o auge, que é a maneira mais aceita de os seres humanos se comunicarem nos dias de hoje é a fala, né, é falando. Então, a gente busca muito, a gente faz de tudo para que a criança fale. Mas o que a gente não vê e o que é muito importante, que é o cerne, que é a raiz para manter esse iceberg, né, bonitão aí, é o que está embaixo, né, o que ninguém consegue enxergar, mas que é muito importante para que a fala aconteça, que são os pré-requisitos. E a gente vai falar deles agora, né, porque a gente não pode exigir que uma criança fale se esses pré-requisitos não estão bem estabelecidos, certo? Então vamos ao primeiro, contato visual, que nada mais é do que olhar nos olhos ou do que prestar atenção, né, ver o outro.
A fala, ela é aprendida por fenômenos de cópia e reforçamento. Para copiar, precisamos estar olhando para quem fala. É um ato comunicativo e social. O que isso significa, fenômeno de cópia e reforçamento? Bom, uma criança, vamos imaginar uma criança quando ela nasce. Ela não nasce conversando com a gente, né? Ela tenta se comunicar ali, mas ela não está falando. Então, a criança, quando nasce, ela mais ou menos demora 1 ano, né, do nascimento até seus 12 meses de idade, para começar a produzir as primeiras palavrinhas. Então, primeiro, ela precisa olhar, ela precisa cuidar muito como o adulto está agindo, para que depois, quando ela tiver, né, esse domínio, ela poder começar a falar. Então, como que a gente vai copiar alguém se a gente não olha para essa pessoa, né? Se a gente não está atento ao nosso ambiente, né? Então, o contato social é o primeiro pré-requisito muito buscado. No autismo, a gente escuta muito ouvir que autista não olha nos olhos, né? Que eles têm essa dificuldade maior. Claro, cada um é um universo inteirinho, né? Cada um é um, assim como nós. Mas sim, no autismo existe um pouco essa dificuldade do olhar, na grande maioria das vezes, né? E por isso que às vezes eles têm esse atraso importante na fala, na comunicação, na linguagem global, né? Porque eles não estão muito atentos ao ambiente, não estão muito atentos às pessoas, as pessoas não são tão importantes assim para eles. E é por isso que um dos motivos de que eles demoram um pouco mais, né? Ou às vezes acabam nunca conseguindo fazer a produção da fala. Não só isso, mas é um motivo também importante. Tá? Então, o primeiro pré-requisito é o contato visual. O segundo, compreender o que as pessoas falam. Se a pessoa não é capaz de entender o que os outros falam, dificilmente conseguirá produzir o ato motor de fala. Isso nós chamamos de papel de ouvinte. A gente precisa ouvir muito antes de produzir. Então, o que isso significa aqui? Antes de um ser humano, né, poder começar a falar, começar a ter essa comunicação com os outros através da fala, ele precisa primeiro entender o que os outros estão falando. Aqui eu não quero dizer que uma criança pequena tem que entender tudo que a gente fala e já tem que sair, compreendendo palavras de dicionário e etcétera, mas ela tem que entender o mínimo, né. Então, ela tem que saber o que os outros estão falando, ela tem que pegar o contexto, ela já tem que começar a estar mais atenta. E a gente precisa ouvir muito antes de produzir, que foi o que eu disse anteriormente, né. Pelo menos 12 meses a criança precisa estar ouvindo, né, e prestando atenção no meio e nos outros, para poder fazer esse treino de finalmente falar. Próximo pré-requisito é seguir comandos. Quem consegue seguir instruções é alguém que consegue compreender o que o outro fala. Então é mais ou menos como o anterior, né, que é entender o que o outro está falando. Então, se eu pego a minha criança e digo, hã, traz a meia, né, busca a tua meia ou coloca o copo em cima da mesa. Isso são instruções que a gente está dando, e a criança quando ela recebe uma instrução, ela precisa ouvir, então ela não pode ter nenhuma deficiência auditiva associada. Então ela ouve primeiro, ela processa isso, né, faz esse processamento auditivo na cabecinha dela, e aí ela faz o ato motor que é, seguir essa instrução que foi dada finalmente, né. Então primeiro ela escuta, ela processa e aí ela vai fazer. Assim que ela vai conseguir seguir os comandos. E a imitação motora. Também é importante que a criança consiga fazer essa imitação motora ampla e fina, que é também esse aprendizado por imitação. O que significa imitação motora ampla, fina? Ela precisa ser capaz de imitar
algumas coisas que eu vou pedir. Por exemplo, levanta a mão, faz igual. Isso é uma imitação motora ampla, né? A fala nada mais é do que um ato motor também, só que um ato motor fino, né? É um ato motor que acontece em, né, um compilado de coisas. É a minha boca com a minha língua, com a minha respiração, né? Então, se uma criança não tem o discernimento, não tem a capacidade, não tem a cognição de entender e repetir este comando de levanta a mão, muito dificilmente ela vai conseguir fazer alguma coisa com essa boca dela, porque é muito mais complexo. É uma imitação motora muito mais fina do que apenas levanta a mão. Então, por isso que é muito importante, a gente faz muito, como se fosse aquela brincadeira do chefinho mandou, né? Que ela precisa estar atenta, porque ela tem que estar prestando atenção, ela tem que ver o que eu fiz, ela tem que tentar fazer igual, né? Isso é consciência corporal também em todo o tempo. E a gente começa por ali. A gente começa por esses movimentos mais grotescos, né? Levanta a mão, dá um salto, perna para frente, para depois a gente ir refinando esses movimentos e finalmente indo para a parte da fala propriamente dita. Bom, tendo esses pré-requisitos bem estabelecidos, aí sim a criança vai começar a tentar conversar conosco. E agora a gente vai trazer como se fosse uma linha do tempo de marcos de aquisição de linguagem e alguns sinais de autismo. Então a gente vai começar falando coisas que a criança deveria ter adquirido ou deve adquirir, mais ou menos, né? Porque aqui a gente traz uma média, e alguns sinais que precisamos cuidar na faixa etária, caso ela ainda não tenha feito, ou caso ela faça outras coisas que a gente vai conversar mais à frente, tá? Então, com os 2 meses de idade. Aqui eu não vou trazer um desenvolvimento global da criança de todas as áreas. Eu vou focar mais em linguagem, na parte de comunicação, na parte social e um pouco da emocional, certo? Então, com 2 meses de idade, o bebezinho, ele começa a sorrir para as pessoas. Tenta olhar para os pais, começa a fazer barulhos e vira a cabeça em direção aos sons. Claro que aqui o sorriso dos bebês, ele não é um sorriso social, né? Ele é um sorriso reflexo. Então ele não vai sorrir porque ele entende o que é um sorriso e aí ele está sorrindo para a mãe dele. Mas ele já começa a fazer esse treino. Tenta olhar para os pais, ele já está atento ao ambiente. E esses barulhos que eu quero dizer são barulhos assim, não é papai, mamãe, não é dadá, não é gugu dadá, nada disso. Mas já são alguns sonzinhos que ele acaba fazendo e já vira a cabeça em direção aos sons. Quando se trata de deficiência auditiva, ou às vezes de algo de autismo, a criança já não vira em direção aos sons altos, né? Ela não tem, né, essa capacidade porque ela não está processando, né, no caso da deficiência auditiva. Por isso que o teste da orelhinha é tão importante. A gente fazer hoje, ele é obrigatório, né, a gente fazer nos bebezinhos, porque aí a gente consegue detectar muita coisa. O que a gente precisa cuidar aos 2 meses de idade? Os sinais de alerta. Se não responde a sons altos, né, não olha, não tenta, não se vira, não observa o movimento das coisas, não sorri para as pessoas, não leva as mãos à boca, não está tendo nenhum tipo de exploração dela mesma e dela com o ambiente. Aí já são sinais de alerta para que a gente cuide. 6 meses de idade. O que é esperado? Ela já vai reconhecer rostos familiares e começar a perceber se alguém é estranho, gosta de brincar com os outros, principalmente com os pais, responde aos sons emitindo sons e já começa a unir as vogais para fazer o balbucio. O balbucio nada mais é, gente, do que aquela fala engraçadinha dos bebês, que eles estão querendo conversar, mas não sai nada com nada, né? Ou, aqui no caso, ou gosto de revezar com os pais enquanto emite sons.
responde ao próprio nome e começa a falar sons consoantes, começa a articular o som do M com o som do B. B, B, tá? Aqui, quando eu digo gosta de brincar com os outros, são aquelas brincadeiras bem rudimentares, tá? Ela não vai sair brincando de imaginação agora. E responder ao próprio nome não significa que vão chamá-la e ela vai, oi, sou eu. Não, mas ela já vai entender que de tanto que ela escuta aquele nome, digamos Maria, meu nome é Maria, tá? De tanto que ela escuta Maria, Maria, Maria isso, Maria aquilo, e aí se voltam para mim, com certeza isso significa que estão falando de mim, estão falando comigo, porque eles falam tanto esse nome que provavelmente eu já vou começar fazendo associações. O que que nós precisamos cuidar com 6 meses de idade? Se não mostra afeto por seus cuidadores, né, se a criança não como se não estivesse nem aí pelo pai, né, pela mãe, não responde aos sons ao seu redor, não se vira, não tenta ver o que é, não faz sons vogais. Vocês estão vendo aqui que com 6 meses a criança já tem que ter esse treino de fala, né, ele já precisa estar começando. Então, muitas vezes chegam crianças pra gente com 2 anos, que não falam absolutamente nada, mas ela já deveria ter começado aos 6 meses, né. Então isso é um atraso bem grande que a gente precisa estar atento, né. No caso aqui, se vocês são profs, né, de crianças menores, orientem os pais, deem uma conversada ou fiquem de olho, ou se vocês são mães, pais, né, comecem a observar ao seu redor. Com 6 meses, gente, isso é um bebê e ele já precisa estar fazendo esse treino, esse balbucio, né. E se não ri, não emite sons agudos, aqueles gritinhos que os bebês vivem fazendo, ele já precisa estar começando com isso também. Com 1 aninho, 12 meses de idade, agora a criança já começa a entender que existem pessoas da casa dela, né, e existem pessoas que não são da casa dela, que são estranhos. Então ela já começa a ter um pouco de timidez com essas pessoas diferentes. Repete sons ou reações para conseguir a atenção. Usa gestos simples como não, já faz o não com o dedinho, dá tchau, manda beijo, né, isso ela já vai fazendo, ela já vai tendo essa comunicação com os outros. Emite sons com alterações no tom, aqui ela já começa a fazer um som muito mais parecido com a fala, do que em comparação com uma criança de 6 meses, né, e ali ela já tem que estar saindo as primeiras palavrinhas, mamã, papá, né, a mamã ou mamãe e papai, né, aqui que a gente acaba dizendo: "Ai, falou mamãe primeiro", ou "falou papai primeiro", né, que são os sons o som do M e o som do P são bilabiais, né, então são sons muito fáceis de a gente produzir, é por isso que a gente vai começar produzindo esses. E tenta dizer as palavras que você fala, é a coisa mais fofinha, eles já começam esse treino muito bonitinho. E essa parte de repete sons ou reações para conseguir a atenção, eles já vão entendendo, né, que a comunicação com o outro é importante, que o outro é importante, né, eles já vão tendo essa visão social muito importante por volta do 1 aninho. Agora o que que a gente precisa cuidar? Os sinais de alerta. Se não, procure objetos que viu você esconder. Sabe aquela brincadeira do "cadê? Achou?". Se ela não faz esse movimento de tentar ver ali ou procurar uma coisa que tu escondeu, né, se ela não tem interesse por essa brincadeira social tão legal para eles nessa idade, é um sinal de alerta. Não fala palavras simples, né, aqui mamã, papá, aqui já são as palavras que ela precisa começar a estar falando assim. Não aprende gestos como acenar, né, balançar a cabeça. O sim é mais difícil delas fazerem, mas o não elas já começam a fazer, ou com o dedinho também. Não aponta para objetos e perde habilidades que já teve. Pessoal, o apontar aqui, ele é um ato comunicativo muito importante. Por quê?
Porque apontar para a criança é muito mais fácil do que falar, né, nessa fase. Então ela vai apontar para muita coisa, para tentar conversar conosco. Então se uma criança já tem 1 aninho e não está apontando, né, ou para algo que ela quer, ou para nos mostrar algo, elas fazem aponta e te olha assim, ou tipo: "Olha que legal isso aqui". Se ela não tem esse ato simples, né, parece bobo, mas tão importante, também é um sinal de alerta. Claro que a gente não vai copiar tudo isso aqui, botar no na risca e: "Ah, não, tem uma coisa que ela não tá fazendo, meu Deus do céu, socorro, alguém me ajuda". Calma, né. Aqui em se tratando de sinais de alerta para um possível autismo, a gente precisa elencar vários, né, não é só um que vai determinar que seja alguma coisa, mas é importante a gente só cuidar. Aqui eu digo sinais de alerta, não dizendo que ela pode ter autismo ou não, mas dizendo que ela pode talvez estar com um desenvolvimento um pouco abaixo do esperado, né, para a faixa etária dela, que seja interessante a gente dar uma olhada, ir ao pediatra, né, mas nada que a gente precise se desesperar, né, se não tem uma ou outra coisa. Mas esse fato do apontar para objetos é muito importante, né, então por volta de 1 aninho, se ela não aponta, é algo que a gente precisa tentar rever, levar no médico ou tentar uma consulta com o neuro, com uma fono. E se a criança mandava beijo, dava tchau, apontava e começa a parar de fazer. Ou ela já tentava fazer o som dos bichinhos, ela já tentava conversar e ela para de fazer isso, isso também é muito importante de se cuidar, né. Então, se em qualquer momento ela perder habilidades que já teve, busquem ajuda de algum médico ou de algum outro profissional da área da saúde, tá. Com 18 meses, o que que a gente espera? 1 ano e meio agora, né. Ela gosta de dar coisas aos outros como forma de brincadeira, pode ter ataques de birra, mostra afeto para as pessoas com quem ela está familiarizada, brinca de faz de conta simples, como alimentar uma boneca, fala diversas palavras simples e aponta para mostrar a alguém o que ele quer e algo interessante. Então aqui o apontar ele deve estar muito consistente, que é aquele exemplo que eu dei antes, ele aponta: "Ah, olha que legal isso aqui", né, para tentar ter essa interação conosco que é muito divino. Então, ela já começa a ter mais afeto, ela começa a entender, né, que as pessoas são seres sociais, né, são seres humanos como ela, que é importante ter esse vínculo, que é legal brincar com os adultos, brincar com os outros, né. E ela já começa a fazer esse brincar de faz de conta bem simples, né. Aqui ela não vai sair brincando de imaginação, não vai ter grandes avanços em termos de brincadeira simbólica, né, mas ela já vai tentar dar comidinha para boneca, ela já vai brincar com um carrinho, né, ela já vai tendo mais esse interesse por esse tipo de brinquedo. E aqui ela já começa, a produção de palavras agora, palavrinhas novas, precisam estar avançando. Então se com 1 ano ela falava 2, 3, 4 palavrinhas, com 1 ano e meio ela já deve estar falando mais, assim, pelo menos mais de 5, né. A gente sempre precisa estar aumentando o número de palavras. Sinais de alerta com 1 ano e meio. Não aponta, né, vocês estão vendo que o apontar ele agora, ele tá mais importante ainda, porque com 1 ano e meio ela precisa estar apontando. Se ela não imita os outros, imitar aqui não é um imitar, assim, muito complexo, mas é já um imitar, assim: "Ah, vamos lá, vamos dar comida pra boneca", eu tô brincando com ela: "Ai, vamos dar comida pra boneca, faz igual", né, e aí ela vai tentar dar comida pra boneca também. Se ela não aprende, né, novas palavras, não tem um vocabulário de pelo menos 6 palavras, né, que ela consiga falar, não percebe ou não se importa se um cuidador sai ou volta, né, se ela tá muito aquém do mundo,
Se ela tá ali no mundinho dela, com os brinquedos dela, se ela não está tão atenta, isso é um sinal de alerta importante. E também se ela perde habilidades que já teve. Com 2 aninhos, que a gente espera? Agora ela já imita os outros, especialmente adultos e crianças mais velhas, né. Ela gosta de imitar os mais velhos nessa faixa etária. Fica empolgada quando está com outras crianças. Aqui, são os terríveis 2 anos, né, então já mostra um comportamento desafiador, já começa a afirmar sua personalidade, dizer o que ela gosta e o que ela não gosta, e se ela não gosta, ela não entende porque ela tem que fazer aquilo, né, então é uma fase mais delicada. Brinca principalmente ao lado de outras crianças, eles não vão ter uma super interação, mas eles vão estar cada um com o seu brinquedo, um do ladinho do outro ali, né, eles vão estar próximos. Conhece o nome de pessoas da família, já consegue, saber as partes do corpo, já começa a fazer frases com 2 a 4 palavras, segue instruções simples e repete palavras que ouviu em uma conversa. Pessoal, com 2 anos, na na fonoaudiologia, a gente chama que é o boom, né, a explosão de vocabulário. Então, isso significa o quê? Que ela já precisa estar falando, em média, umas 200 palavras diferentes. Quando eu digo que ela precisa estar falando palavras novas, 200 palavras diferentes, não quer dizer que ela precisa estar falando exatamente como nós falamos, né, ela não vai falar, macarronada. Ela vai ter trocas na fala, né, ela vai falar de um jeito mais simples, né, as crianças pequenas elas falam errado, né, e isso está normal, isso é normal até certo ponto. Então aqui quando eu digo 200 palavras, não são 200 palavras completas igual nós estamos acostumados a falar, mas são 200 palavras no mundinho delas ali, né, palavras com trocas, enfim, mais simples. E ela já começa a fazer frases bem simples, então: "Quer água?", quando ela quer água, tá, são com 2 palavrinhas, no máximo 4, mas principalmente com 2 palavrinhas já precisa estar falando, tá. E segue as instruções simples aqui, né, que a gente conversou, que é um dos pré-requisitos. Então, pega a mamadeira, bota ali em cima da mesa. Se ela já precisa estar conseguindo, tá sendo capaz de fazer. O que precisamos cuidar com os 2 anos? Sinais de alerta se ela não usa frases de 2 palavras, né. Os 2 anos é uma fase muito característica da produção de frase. Então se a criança não está produzindo frases, opa, vamos se atentar, né, vamos ter cuidado, buscar uma ajuda profissional. Se a criança não sabe o que fazer com coisas comuns, por exemplo, a escova, o telefone, o garfo, a colher, se ela se a criança com 2 anos não consegue, compreender o que esses objetos tão simples que talvez ela veja todo dia, não entende qual a função deles, provavelmente ela não está tão atenta, assim, ao ambiente, né, então isso a gente precisa cuidar. Se ela não imita ações, não imita palavras, não segue instruções simples, também sinal de alerta nessa idade. Com 3 anos, agora sim ela já está evoluindo muito mais, a criança com 3 anos, em comparação com a criança de 2 anos, dá um super salto, né, em termos de desenvoltura, de conversa, de comunicação, de fala. Ela já imita muito mais os adultos e os amigos, mostra preocupação por um amigo que está chorando, ela já entende que isso talvez signifique que ele está com dor, que tem algo errado. Entende a ideia, o que é meu, o que é teu. Segue instruções agora muito mais complexas, então 2 a 3 passos. Pega a mamadeira que está em cima da mesa e coloca dentro da pia, ou pega a bolsa da mamãe que está lá no sofá e traz aqui para a cama, né, são coisas mais complexas que ela precisa estar dando conta. E entende palavras, "Ah, coloca aqui dentro, vamos colocar em cima da cadeira, e o carrinho tá lá embaixo da mesa". Isso também ela já precisa estar compreendendo. Fala o seu primeiro nome, "Qual o teu nome? Quantos aninhos tu tem? Mostra", né, sabe dizer se é menino, se é menina.
E aqui ela já fala bem o suficiente para pessoas estranhas entenderem a maior parte do tempo, né, então já tem uma fala um pouco mais inteligível aqui. E agora, né, com frases muito mais complexas do que 2 ou 4 palavrinhas. O que nós precisamos cuidar? Se a criança nessa idade baba, né, tem muita baba, ou já tem uma fala que não está tão clara, que os adultos estranhos não conseguem pegar muito contexto, se não usa frases para se comunicar, se é uma criança que com 3 anos usa palavras-chave, né, o que é isso? Aponta e diz: "Mamá", significa que ela quer a mamadeira dela. Ela usou só uma palavrinha, ela precisa com 3 aninhos estar usando já uma frase um pouco mais complexa, né, de pelo menos 4, né, palavras ali. Se ela não entende instruções simples, não brinca de faz de conta, né, ou de mentirinha, não quer brincar com outras crianças, ou não quer brincar com brinquedos, e se não faz o contato visual que a gente conversou mais cedo, tá. E agora, com 4 anos, o que que a criança precisa estar fazendo? Ela já tem o brincar muito mais elaborado. Então ela já consegue perceber a sua volta e já consegue reproduzir isso na brincadeira, né, brinca de mamãe, papai, "Ah, eu sou a mamãe, tu é o papai", né, vamos, brincar, vamos fazer comidinha, vamos dar aqui comida para os nossos filhos, vamos limpar a casinha ou vamos dirigir esse carro. A brincadeira deles é riquíssima nessa idade, cada vez mais criativo nesse tipo de brincadeira. Prefere brincar com outras crianças do que sozinho, né, e já começa a cooperar com os demais aqui. Fala sobre o que gosta, né, fala no que ele está interessado, já consegue cantar uma música de cabeça, uma música que ele gosta, conta histórias, histórias simples, mas conta, consegue dizer o nome e agora o sobrenome já. O que nós precisamos cuidar? Se a criança não mostra interesse em jogos interativos ou de faz de conta, se ela ignora outras crianças ou não responde a pessoas fora da família, né, não responde ao nome, assim, se resiste para trocar de roupa, para ir dormir, para ir ao banheiro, não consegue contar uma história preferida, não segue comandos aqui já de 3, né, 3 etapas, não entende o que significa igual, o que significa diferente e fala de forma não compreensível. Com 5 anos, o que a gente espera de uma criança com 5 anos? Com 5 anos ela já quer agradar os amigos, quer ser como os amigos, gosta de cantar, gosta de dançar. A fala aqui já está muito parecida com a fala do adulto. Isso significa que ela não pode mais ter nenhuma troca na fala. Ela não pode estar comendo letrinha, né, para falar, por exemplo, cachorro, ela já tem que estar falando cachorro. Preto, ela já precisa estar fazendo esse preto, que geralmente elas o último som que elas vão produzir é esse R do meio da palavra, né, preto, branco, prato, ela já tem que estar falando assim, normalmente como nós. Conta uma história simples usando frases completas, usa o tempo futuro, a vovó vai chegar, diz nome e o endereço, já sabe onde mora. Que nós precisamos cuidar. Se a criança com 5 anos já não mostra para nós uma série de emoções, não responde às pessoas, né, se chama, ela não está a fim de responder ou responde de uma maneira muito, superficial, né, muito direta. Não brinca, não tem um repertório de muitos jogos, muitas atividades diferentes, não consegue dizer seu nome, não consegue dizer o sobrenome, não usa plural, não usa tempo passado e não fala sobre atividades ou experiências diárias. A criança com 5 anos, é importante que ela consiga nos contar o que aconteceu na escola, por exemplo, né. E e sempre acontece, né, se alguém vai buscar na creche, na escola, enfim: "Ai, conta pra mãe o que que tu fez hoje". Por que que a gente sempre pergunta isso? Porque se a criança consegue, né, ela viveu 4 horas, digamos, na escola ali.
minha mãe me fez uma pergunta, o que que eu fiz hoje? Eu consigo acessar a minha memória, né, acessar o meu cognitivo aqui e e ir procurando as coisas que eu fiz no dia de hoje, então eu tenho que entender que o dia de hoje é hoje, eu tenho que entender o que ela me perguntou, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer essa varredura e eu preciso ainda falar para ela, né, então é uma habilidade muito complexa. E esse relato de atividades passadas é muito importante, e ele é bem precário em se tratando de autismo, né, então por isso que é muito importante que a criança esteja conseguindo fazer esse raciocínio e dando essa resposta, tá. Bom pessoal, agora eu vou tentar ser um pouco mais prática, e a gente vai falar brevemente, tá, que vai ser bem rapidinho, como estimular a comunicação em sala de aula. Não precisa ser só sala de aula aqui, pode ser em casa, pode ser em terapia, vão adequando aí a realidade de vocês, tá. Primeiro a gente precisa mostrar para a criança que linguagem é poder. Como assim? A linguagem corporal, gestual e expressiva, repetir, repetir, repetir. Bom, lembrem que eu falei para vocês que a fala é sobre o que a gente ia conversar hoje, mas que ela não era o único modo de comunicação que existe, né? E provavelmente a gente vai conversar mais sobre essas outras maneiras de se comunicar. Mas enfim, a linguagem ela é corporal, quando eu aponto, ela é gestual, quando eu tento falar e fazer uma mímica aqui, ela é expressiva com as minhas expressões faciais, né. E a gente precisa repetir isso o tempo todo. O que que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando a gente vai estimular a criança, né, uma criança que está em atraso ou não, né, eu estou ali brincando com ela, eu quero estimular. Eu preciso ter muita expressão, uma carga enorme de expressão facial ou tons de voz diferente, para ela achar isso interessante, senão talvez ela não ache. Se eu falar sempre no mesmo tom, sempre devagar, né, ou sempre assim, mais baixinho, se eu não usar a minha voz, não usar a minha mão, não usar o meu rosto, para tentar repetir e mostrar para ela como é o mundo e dizer que: "Ah, isso aqui é um carrinho, ai, vamos usar o carrinho aqui, vamos ali, vamos lá", provavelmente ela não vai se interessar muito por mim, né. Então, por isso que a gente precisa ser muito expressivo quando tá conversando com crianças, para que ela perceba que eu tô fazendo uma coisa e que: "Olha só que engraçado o jeito que ela tá agindo, eu vou olhar para ela", né. E repetir, repetir, repetir significa o quê? Que a gente precisa repetir 1 zilhão de vezes que a garrafinha de água aqui é água, né. Que não basta só eu apontar e pedir que eu quero água, a pessoa sabe que eu quero água, ela: "Ai, tá, toma". Não, a gente precisa usar essa oportunidade, então, apontou o que que é água. "Ah, entendi, você quer água. Ai, sim, essa é a água. Ó, toma, eu vou te dar água". Olha quantas vezes eu repeti a palavra água aqui. E nós aprendemos por repetição. Quanto mais a gente falar que isso se chama isso, para uma criança, mais ela vai entender e mais ela vai começar a fazer essa associação, que isso tem um nome e que o nome é água, tá? Descer ao nível e ao interesse da criança. Seguir o interesse e a motivação dela. Brincar junto, narrar e ter conexão. Bom, descer ao nível significa se abaixar mesmo, né? Não tem como a gente brincar com uma criança, eu em pé e ela menorzinha que eu, a gente não se conecta assim de jeito nenhum. Então, se é uma criança que tem muito interesse por bolha de sabão, tá? Ela adora, ela ama, mas eu preparei uma atividade que a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu não vou me conectar com ela tanto quanto se eu usasse a bolha de sabão ao meu favor e tentasse estimular ela ali desse jeito, né. Então a gente precisa tentar brincar junto com as coisas que elas gostam, principalmente no início, quando a gente está tentando criar essa conexão, criar esse vínculo. Porque se eu vier com uma coisa que para ela não é tão legal assim, mas para mim é, não vai fazer tanta diferença,
né. Então, a criança ela precisa estar motivada quando ela vai brincar, porque quando nós estamos motivados, a gente consegue aprender. Ninguém aprende quando está com fome, quando está com sono, quando está com dor ou quando o professor que está nos ensinando algo é chato. A gente não vai aprender. Então precisa ser tudo muito divertido. A gente precisa tirar o sorriso, a gente precisa tirar a gargalhada deles. Então por isso que a gente tem que brincar junto, tem que andar no chão, tem que se conectar. E narrar as coisas também é muito legal, né, então, é uma criança que ama bolha de sabão, não há dúvidas, eu vou pegar a bolha de sabão, porque é o que ela gosta. Então: "Ai, vamos fazer uma bolha de sabão, vamos abrir", isso é a narração, né. "Vamos abrir, vamos fazer uma bolha bem grande? Vamos". Aí assopra, né, sai: "Ih, saiu uma bolha bem pequenininha, ah, não, vamos fazer outra, muito maior agora. Ai, essa estourou". Então, todo o tempo falando, 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 narrando o que está acontecendo, fazendo essas expressões faciais, com certeza vai trazê-la para perto de ti. E quantidade de interação. Crianças com algum atraso global do desenvolvimento, né, algo que não está tão bem quanto deveria, necessita de mais tempo de estimulação. E isso significa tempo de chão, isso significa quantidade, exposição e muito, muito, muito estímulo. Então, gente, se é uma criança que está em atraso, que não formula frases ou que nem olha para mim, a gente tem que ficar muito mais tempo com ela, porque ela precisa de mais tempo de estimulação do que crianças típicas, né, que não têm nenhum atraso do desenvolvimento. Tempo de chão que eu digo é sentar no chão e brincar de verdade, né, e como é bom sentar no chão e brincar de verdade. Bom, de hoje é isso, espero ter contribuído para que vocês tenham acendido talvez: "Ai, eu acho que aquela pessoinha que eu conheço talvez esteja em atraso", ou "Ai, que legal, vou orientar as mães das crianças que eu atendo". Espero que vocês tenham conseguido compreender aqui a mensagem que eu trouxe. Sinto muito não poder estar presencialmente, mas foi da maneira que deu pra gente fazer. E muito obrigada, ficamos à disposição para dúvidas, eu dou um jeito de responder de alguma outra forma. Tchau, tchau.